Olá, meus amores! Hoje nós vamos falar sobre 5 verdades que talvez você não tenha percebido ainda, mas que pode ser a real situação que não deixa o seu casamento ter sucesso, né? Porque você viva um casamento de sucesso. Então hoje nós vamos falar sobre 5 verdades que vão doer, porque vai depender muito de você, do seu comportamento, para que o seu casamento de fato tenha sucesso, para que você viva bem, tenha um casamento saudável, prazeroso, uma vida amorosa que talvez você nunca imaginou ser possível viver. Mas antes de tudo isso, eu quero muito te convidar a conhecer o meu Instagram, @VivianeMarça, ou então você pode colocar também Mude Mulher, que você também me encontra lá. Agora, voltando para cá, vamos descobrir quais são essas 5 verdades para que você comece a ter sucesso no seu casamento, sabe? Se o teu casamento tá ali engatado, né? Não vai nem para frente nem para trás, agora é a hora de você ficar comigo até o final desse vídeo para que você conheça essas 5 verdades e comece a trabalhar em cima delas. Porque talvez você não tenha percebido que pode ser esse aí o real problema do seu casamento não tá dando tão certo, ou que você não esteja vivendo do jeito que você gostaria de viver, tá bom? Uma relação prazerosa, uma relação leve, uma relação saudável, uma relação onde você possa se divertir com seu marido, sabe? Uma relação que tenha mais intimidade, mais parceria, mais cumplicidade, mais amizade. Então, assim, essas verdades que eu vou trazer para vocês pode ser o primeiro passo de toda a transformação que pode vir a acontecer no seu casamento. Vai depender das suas atitudes, do seu comportamento, das suas iniciativas, da sua vontade, da sua coragem, do seu desejo de ser feliz na sua relação. A primeira verdade é que você precisa fazer o que tem que ser feito. Fazer o que precisa ser feito é você começar a identificar o que você está fazendo e que não está funcionando no seu relacionamento. Esse é o primeiro passo do precisa fazer o que tem que ser feito, tá? Então, tudo aquilo que você está fazendo hoje e que você percebe que não está dando resultado positivo para o seu casamento, você precisa começar a observar e a estar moldando um comportamento, moldando as suas atitudes de acordo com aquilo que você quer viver no seu casamento, né? Se você está fazendo algo que está desagradando seu marido, desde que não passe por cima dos seus princípios, você acha que bom, se está faltando carinho, se está faltando atenção para o seu casamento, né? Se está faltando conversa, né? Um bom diálogo, essas coisas você precisa identificar e começar a agir em cima dessas coisas que você está identificando. Porque conforme você vai fazendo o que precisa ser feito, sem depender, sem ficar esperando que o seu marido faça primeiro. Se você ficar esperando que o seu marido faça primeiro, as coisas não vão se resolver. Por quê? Porque você que está identificando as questões do seu casamento. É você que está identificando que algo não está bom dentro do seu casamento. Porque tem sintomas que não estão favorecendo a um bom andamento do seu casamento. Então, se você conseguiu identificar que questões são essas, é importante que você comece a agir a favor de uma melhoria na sua relação. Vivi, como que vai acontecer essa melhoria? A partir de você, a partir do seu olhar para você, sabe? E a gente vai falar sobre isso mais na frente, tá? Sobre olhar mais para você. Sobre olhar mais para você. Agora nós vamos falar da segunda verdade, que é de extrema importância e que a gente olha assim e fala, caramba, por quê desse jeito? Por que eu tenho que agir desse jeito? A segunda verdade é algo que a maioria das mulheres fazem, sabe? E é um comportamento muito, muito, muito desgastante para a mulher, sabe? Ela quer resolver tudo sozinha. Então, a segunda verdade é: para de ficar tentando resolver tudo sozinha. Você não é a dona da verdade, você não é a dona das coisas mais certas do mundo, não é só você quem sabe fazer as coisas.
o seu marido ele é adulto, ele é homem e ele precisa também resolver as questões dele. Para de ficar tomando frente das coisas, que tenta resolver tudo sozinha e depois sabe o que você vai ficar falando? Ah, eu estou sobrecarregada. Ai, meu marido não faz nada. Eu que tenho que resolver tudo. Estou cansada, não consigo fazer nada por mim. Por quê? Não é porque o teu marido não faz, é porque você tomou frente de fazer tudo. Então para com isso, sabe? Deixa o seu marido resolver as questões dele. Se ele precisar de ajuda, você ajuda. Mas se ele não precisar de ajuda, ele é adulto, ele é homem, ele vai saber se sair muito bem. Você não precisa resolver tudo sozinha. E isso é perigoso porque a mulher fica desgastada e sem ânimo nenhum para fazer coisas que são para ela, sabe? Como cuidar dela, cuidar da mente dela, da autoestima, do corpo, sabe? Cuidar da própria vida. Então, assim, para de ficar tentando resolver todos os problemas, todas as questões da sua relação. Vocês são dois. Então, se vocês são dois, são duas pessoas que podem resolver as questões do casamento. Você não precisa fazer tudo sozinha, tá ok? Essa verdade, ela dói, mas a gente se comporta assim mesmo. E isso precisa ser mudado para que a gente viva melhor e de uma forma mais leve com a gente e com o nosso marido. A terceira verdade é que você foca o tempo inteiro no seu marido. Mulher, você precisa desfocar do seu marido e passar a focar em você e no seu casamento. Tem pessoas que lá no Insta, né, eu coloco caixinha de perguntas e elas falam: ai, meu marido está me estressando com o comportamento dele, com as atitudes dele. Sabe por que você vive assim? Porque você fica focando no seu marido. Deixa o seu marido resolver as questões dele. Resolva as suas questões. Olha para você, foca em você, foca no seu casamento, foca em viver bem no seu casamento, sabe? Foca em ter uma energia da harmonia, ao invés de ficar o tempo inteiro apontando, você reclamando, você acusando, você questionando. Você não vai resolver o problema do comportamento do seu marido, das atitudes do seu marido. Você vai piorar essa situação, porque ninguém gosta de ficar sendo controlado o tempo inteiro. Então, para de ficar focando no seu marido. Sei que você é apaixonada por ele, mas você precisa deixar ele viver. E com o seu comportamento, a maneira que você tem suas atitudes, a maneira que você se comporta, a maneira que você age, você vai acabar conduzindo a sua relação para o lado que você quer viver. Agora, quando você começa a focar nas coisas negativas que o marido faz, que o marido se comporta, atitudes que ele tem, você vai atrair mais disso. Quanto mais você focar, mais vai expandir essa parte que você não está gostando do comportamento do seu marido. Então, foca em você, foca no seu casamento, faça com que seu casamento seja mais leve, mais prazeroso. Tudo isso pode começar por você, né? E não tem nada de errado nisso. Ah, mas meu marido é assim, meu marido é assado. Não tem problema. Começa por você. A mudança pode começar por você. E quando isso começar a acontecer, você vai ver a transformação de uma forma geral. Você vai ver o seu casamento melhorando, você vai ver o seu marido melhorando, que na verdade às vezes não é nem a outra pessoa que melhora, mas sim o foco do seu olhar para aquela pessoa. Você começa a olhar por outro ângulo e isso vai fazer total sentido para você. Então, a partir de agora, a partir desse momento, você começa a focar em você e começa a focar no seu casamento, começar a conduzir o seu casamento para a vida que você quer viver com seu marido. Quarta verdade, ela é muito doída, mas isso acontece a todo momento nos 4 cantos do mundo. Deixa o seu marido crescer. Deixe o seu marido virar homem, sabe? Deixe o seu marido ter as responsabilidades dele. Deixe o seu marido resolver as questões dele. Quem tem o papel de ficar tratando ele como um bebê é a mãe dele, não é você.
Você é a mulher dele, você é a esposa dele. Você não tem que ficar poupando ele de nada. Ele precisa amadurecer. Quando seu marido amadurecer, a sua relação com ele vai amadurecer também. E eu volto na verdade anterior, que quando eu digo, deixe o seu marido resolver as questões dele, né? Porque senão depois você se sente sobrecarregada e a culpa é toda dele, né, coitado? E a culpa não é dele, porque você que tomou frente de tudo, né? Então, nessa verdade, nessa quarta verdade, é porque a mulher, ela tem a mania de querer tratar o marido igual filho. Então, quando você se torna mãe do marido, quando você tenta resolver tudo, quando você tenta fazer o papel de mãe dele mesmo, sabe? Tratando ele como se fosse um bebê, como se fosse uma peça que não pudesse quebrar nunca. Passe a deixar esse papel para a mãe dele, porque ela nunca vai deixar de tratar ele igual bebê. Então fica tranquila, deixa que ela trate ele assim e você trata ele como seu esposo. Volte para o seu papel de mulher e deixa ele viver o papel dele de homem. A quinta verdade tem um pouco parecida com o final da quarta verdade. Deixe o seu marido exercer o papel dele masculino. Você é mulher. Volte imediatamente para o seu lugar. Isso é muito sério, gente. Isso é muito sério. A mulher, ela quer se comportar igual ao homem. Ela quer falar na altura do homem. Ela quer, na maioria das vezes, encarar o marido dela como se ela fosse um homem. Não somos homens, gente. Nós somos mulheres. E nós precisamos estar no nosso papel feminino. Com a doçura, com a leveza, com a simpatia, com o romantismo, sabe? Deixe o seu marido no papel dele masculino. Você fique no seu papel feminino. Porque se você vai para o papel masculino, né? Se você é aquela mulher que resolve tudo, aquela mulher que toma as decisões, aquela mulher que aponta o dedo na cara do homem, você está saindo do seu papel feminino e está indo para o papel masculino. Os papéis vão se inverter. E isso não dá certo em nenhuma relação. Nenhuma. Porque o seu marido, ou ele vai permanecer no papel masculino e vai bater de frente com você o tempo inteiro, ou então o seu marido vai sair do papel dele masculino e vai para o papel feminino. Olha que coisa louca, gente. Não deixe isso acontecer. Se você está vivendo isso no seu casamento, eu sugiro que você imediatamente volte para o seu papel feminino. Vivi, mas e agora? Meu marido já se comporta. Não que ele tenha jeito, gente. Feminino não é isso, mas atitudes femininas. Um homem muito romântico, um homem muito carinhoso, um homem tudo super, sabe? Se isso está acontecendo com você, volte para o seu papel feminino. Mas como que o meu marido vai voltar para o papel masculino? A partir do momento que você voltar para o seu papel feminino, automaticamente é um convite para o seu marido voltar para o papel dele masculino, tá bom? Então, assim, são coisas de extrema importância que você tem que valorizar, que você precisa olhar para essas questões, olhar com carinho, olhar com cuidado, fazer mudanças caso seja necessário. Se tem alguma dessas questões que você está passando na sua vida, é importante que você reveja. Porque depois que as coisas estão muito avançadas, não é que não tenha jeito, mas é que é mais doloroso, sabe? E também o que você poderia estar vivendo agora no seu relacionamento, você não está vivendo, sabe? Você está lá tomando conta do seu marido como se fosse mãe dele, né? Ou então você está resolvendo tudo sozinha. Coisas que você poderia estar deixando, dividindo com seu marido, essas questões, você está fazendo tudo sozinha, você fica sem tempo para a sua relação, sem tempo para cuidar do seu casamento. Eu não estou falando tempo para cuidar do seu marido, eu estou falando tempo para cuidar do seu casamento. É entregar o melhor que você tiver, o melhor que estiver dentro de você, ardendo dentro de você, entregar para o seu casamento. Porque assim ambos serão beneficiados, ambos ficarão felizes
e você vai estar vivendo uma vida que você não imaginou ser possível por conta de um comportamento que você está tendo e que não enxergou, né, a necessidade de estar fazendo essas mudanças. Não estou falando para você mudar por causa do seu marido, não estou falando para você mudar por causa de ninguém. Primeiro a gente muda por causa da gente, e isso a gente reflete no nosso casamento e por consequência o nosso marido também é alcançado. Se você reveja tudo isso que eu falei pra você, que é pra você fazer o que precisa ser feito na sua relação, sabe? Tudo aquilo que você acredita que vai ter resultado positivo, então comece a fazer, identifique o que precisa ser feito, o que precisa ser mudado. Você precisa parar de tentar resolver tudo sozinha na sua relação. Você é uma, seu marido é outro. Então, assim, são duas pessoas adultas, maduras e que podem resolver, sim, as suas questões. Se um precisar do outro, a gente está sempre ali com a mão estendida, né? Somos parceiros, mas você não precisa resolver tudo sozinha, não. A terceira verdade é para você tirar o foco do seu marido e passar a focar no seu casamento e passar a focar em você. Quando isso acontece, muitas mudanças começam a acontecer na sua relação. Em relação ao seu casamento e em relação ao seu marido. As coisas começam a funcionar de uma maneira muito mais leve e um casamento muito mais prazeroso. Quarta verdade é que você deixe seu marido crescer, deixe seu marido amadurecer e deixe que a mãe dele faça o papel lá, né? Trate ele igual bebê. Você não tem esse papel, você não é mãe dele, você é esposa dele e você precisa se posicionar para que essa relação faça sentido. Deixe que a mãe dele cuide dele igual bebê, porque ela não vai deixar de fazer isso porque ele é casado. Então você não precisa se preocupar com essa parte, deixe que ele resolve lá com a mãe dele. A quinta verdade é que você deixe o seu marido exercer o papel dele masculino e que você volte imediatamente para o seu papel feminino. Bom, essas foram as verdades que dói, eu sei que dói. Tem comportamentos que nós temos dificuldade de estar mudando, né? Até porque a gente se sente coagida, né? Achando que a gente está mudando por conta do outro. E não é nada disso. A gente está mudando por causa da gente e por conta do nosso casamento, se assim a gente quer viver bem, né? Se a gente quer viver bem com o nosso marido, a gente muda pela gente e faz o bem pro nosso casamento. E eu sempre vou falar sobre isso, gente. Seja a energia da harmonia no seu casamento. Escolha ser a energia da harmonia no seu casamento. Isso, quando você entender isso, você vai mudar muita coisa no seu casamento, mas você vai mudar sem precisar se sacrificar, sabe? Sem precisar que isso seja um fardo para você. Quando você começar a entender o que é ser a harmonia, você vai depositar isso com tanta vontade, com tanta leveza na sua vida, que tudo vai se transformar de uma forma muito rápida e prazerosa. Então, meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Nós falamos sobre as 5 verdades que podem estar atrapalhando aí o sucesso do seu casamento. Eu espero você lá no Instagram, @VivianeMarça, ou então você pode digitar Mude Mulher, que você também me encontra. E lá você vai encontrar diversos conteúdos direcionados às esposas que estão determinadas a fazer o seu casamento dar certo. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que faça sentido para a sua vida e que você coloque em prática tudo isso. E um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.